Olá, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero desejar um ótimo dia para a sua vida, para a sua família. É com muita alegria que eu venho aqui hoje compartilhar com vocês mais uma poderosa Palavra de Deus. E hoje, querido, o último dia do ano de 2023. Meu Deus, chegamos ao último dia do ano 2023. Eu fico pensando assim, Jesus, quantas coisas, né? Este ano aí eu vivi, quantas coisas altos e baixos eu vivi, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Queridos, eu particularmente tenho muito a agradecer a Deus, entendeu? Esse ano foi um ano em que foi muito corrido para mim, foi muito agitado, mas assim, Deus agiu de muita misericórdia pela minha vida, não deixou faltar nada, me protegeu a minha esposa, protegeu a minha casa, protegeu a minha família. E talvez, querido, tem alguém que vai ouvir essa palavra, vai ouvir essa mensagem, e que talvez você está concluindo o último ano aí, e este ano talvez foi um dos piores anos que você pode ter vivenciado na sua vida. Talvez você passou o ano inteiro lutando contra leões, lutando contra ursos, lutando contra feras aí para sobreviver. Foi um ano muito difícil, um ano assim muito turbulento, em que você diz, meu Deus, só Deus sabe como é que eu cheguei até aqui. Talvez você está aí que esse ano foi um ano tão difícil, você procurou tanto, bateu em tantas portas e as portas não se abriram. E eu confesso que quando iniciou o ano 2023 eu estava desempregado. E ainda estava, recebendo ainda as últimas parcelas ainda do seguro-desemprego e já correndo, já na correria para arrumar emprego. E Deus teve muita misericórdia de mim, abriu a porta em fevereiro e até agora, graças a Deus, estou trabalhando. Então assim, talvez você que está ouvindo essa mensagem, talvez está dizendo, poxa, esse ano eu procurei tanto, bati em tantas portas, procurei até outras áreas que não tem nada a ver com a minha qualificação e nenhuma se abriu. Só Deus sabe como é que eu cheguei aqui. Só Deus sabe como é que eu consegui sobreviver e manter a minha família. Eu não tenho ideia do que é ser um pai, sustentar um filho, mas eu sei o que é ser responsável por um lar. Então, assim, talvez tenha alguém também que está ouvindo essa mensagem, querido, que vai ouvir essa mensagem. Hoje o dia vai ser tão corrido, talvez essas pessoas vão só ouvir outro dia, mas mesmo assim Deus vai falar com você. Talvez você que está ouvindo essa mensagem esteja em luto. Eu lembro que quando eu era pequeno, que chegava esses momentos dessas festas comemorativas de final de ano, além de ter a alegria da família reunida, era um momento em que eu via meus pais, meus tios. Como eu era pequeno, eu não tinha muita noção, mas eu via meus pais, meus tios chorarem, porque a minha avó faleceu em 2001, ela faleceu. E sempre que chegava esses períodos, eu via eles no canto, chorando, trazendo à memória o tempo em que havia essas reuniões de final de ano, em que minha avó estava presente. Então assim, talvez você esteja hoje sem motivo nenhum para comemorar, sem motivo nenhum para se alegrar, porque você talvez esteja também em luto por alguém que você perdeu nesse ano, recentemente, ou até anos anteriores. A gente nunca vai conseguir esquecer, não tem como esquecer. Enquanto nós também estivermos vivos, não tem como esquecer. Eu não esqueço, quando a minha avó faleceu, eu tinha apenas 10 anos. Eu lembro da minha avó, lembro de quanto ela era carinhosa, me dava dinheiro. Eu lembro de muitas coisas, mesmo quando eu era pequeno. Então, assim, é um período em que a família se reúne para poder trazer a memória, chorar, entrar em luto devido à perda. Mas nós que confiamos em Deus, querido,
nós que acreditamos em Deus, temos em Deus o conforto de que Deus sempre cuida dos seus. Eu vou falar agora para quem teve um ano muito turbulento, para quem teve um ano de muitas tempestades na área profissional, na área financeira, na área conjugal, em todos os âmbitos da sua vida. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não te abandonou, que Deus, Ele não te desamparou por causa que você talvez esse ano teve essa perda, por causa que você nesse ano teve todas essas turbulências em sua vida. Deus, Ele não te desamparou. Deus, Ele não tirou as suas mãos de você. Porque às vezes nós, quando estamos sendo atacados por fortes ondas, nós entendemos muitas das vezes que Deus parece que nos abandonou. Mas nós vemos pela palavra de Deus que Jesus estava com os discípulos no barco. Enquanto a tempestade batia no barco, Jesus estava dentro do barco e o barco não afundava. Outra cena, uma grande tempestade novamente sobreveio sobre o barco em que os discípulos estavam, e a Bíblia Sagrada diz que neste momento Jesus não estava no barco. Jesus manda os discípulos irem primeiro para o outro lado, e eles são surpreendidos por uma grande tempestade. Eles estão no meio da tempestade, prestes a ser devorados pelaquela tempestade, quando no meio da tempestade vem andando o Senhor Jesus em meio à tempestade, dizendo para eles: não temas, eu estou com vocês. Aleluia, queridos irmãos. Eu sinto a presença de Deus nessa manhã. Queridos, talvez eu não esteja passando o que você está passando. Eu não tenho nem ideia do que é perder alguém tão recente. A minha avó faleceu em 2001. Eu era muito pequeno, mas eu lembro ainda dela. Para os meus pais, para o meu pai, para meus tios, a dor é bem maior. Agora, você que perdeu alguém recentemente, você que esse ano perdeu um pai, uma mãe, um filho, um esposo, uma esposa, você que está aí dizendo: Senhor, não tenho nem ceia para poder comemorar com a minha família. Senhor, eu vou entrar no novo ano da mesma maneira ou pior do que esse ano que está terminando. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus ainda está contigo. Há coisas na nossa vida que verdadeiramente não terão humanamente como explicar. Há coisas que acontecem em nossa vida que não tem como naturalmente ser explicável. Tem coisas que é Deus nos aperfeiçoando e nos ensinando como confiar plenamente na sua providência e no seu cuidado. Você que está em luto, querido, não desanima sua fé em Deus, porque aquele que partiu por causa da sua fé em Deus, hoje ele está desfrutando da salvação em Cristo Jesus. Para nós é uma perda, mas a Bíblia diz que a morte do justo é bem vista aos olhos de Deus. Deus, ele se entristece com o ímpio que morre, mas o cristão, aquele que crê em Deus, e Deus, ele promete que eu e a nossa casa estaremos guardados nele. Então, querido, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, para este novo ano que irá se iniciar, para você iniciar esse ano acreditando, confiando que o Senhor Jesus está trabalhando pela sua vida. Ele está permitindo essas lutas acontecer, essa perda que aconteceu, para você entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso que sempre está guardando, protegendo a sua vida e cuidando da sua casa, ainda que pareça que não, mas Deus está no controle de todas as coisas.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que surgirão coisas novas. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor, nós estamos concluindo mais um ano. E a palavra de Deus nos orienta que Deus, Ele vai fazer coisas novas. A partir do novo ano, Deus fará coisas novas nas nossas vidas. O que passou, as lágrimas, os sofrimentos, os desesperos que passou, Deus está dizendo: olhe para frente, porque eu estou fazendo nova todas as coisas. Olha o que ele diz em Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar danos, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, queridos irmãos, você que está aí concluindo mais um ano aí, dizendo: Senhor, como vai ser o meu ano? Deus está dizendo: eu estou preparando um futuro melhor, um futuro mais próspero. Sou eu, Deus, que estou sobre a sua vida. Sou eu, Deus, que planejo novas coisas para a sua vida. Tudo que passou no passado era uma preparação para a sua vida, para você entender que eu sempre estive, sempre estou do teu lado, cuidando de você. Nunca te desamparei, te sustentei em todos os momentos, cuidei de você, e agora vou fazer coisas novas para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai dos céus, ao Pai de vocês que está no céu. Então a Bíblia Sagrada está dizendo que as coisas novas que Deus começará a fazer em nossas vidas, as pessoas irão olhar e vão ver os sinais e maravilhas de Deus sobre nossas vidas. Queridos irmãos, queridos ouvintes, as lutas que nós enfrentamos, as tempestades que nós enfrentamos, não é para nos destruir, mas é para nos tornar mais forte e mais confiante de que Deus sempre está no controle de todas as coisas e de nossa vida. Então ele diz: as pessoas olharão para vocês e verão os sinais das maravilhas que o Todo-Poderoso, o Senhor que está nos céus, fará em suas vidas. As pessoas olharão para nós e verão as maravilhas de Deus, irão glorificar a Deus, dirão: verdadeiramente Deus está com aquela pessoa. É impossível não ver os sinais que Deus está fazendo nessa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 3, do 12 ao 15: não que eu já não tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançarmos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Ou seja, queridos irmãos, tudo que você passou até agora, tudo que você vem sofrendo de tempestades e lutas, tem um propósito. Como eu disse, não é com finalidade de te destruir, pelo contrário, é para fazer você amadurecer, ter maturidade espiritual, você entender os planos de Deus e
como Deus sempre está no controle de tudo, da mesma maneira que as tempestades vêm sobre nós, Deus também fará o deserto florescer e as bênçãos dele nos contemplar com a sua vitória. Então Paulo que escreveu esse texto, ele entendeu que o Senhor é soberano e tem o controle de todas as coisas. Ele está sempre com a sua mão sobre todos nós. Nenhum homem e nenhuma mulher está desamparado pelos olhos de Deus. Isaías 43, do versículo 18 ao 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, aleluia. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho nos ermos, aleluia. É muito forte, querido. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Isaías falando a mensagem da parte de Deus para o seu povo. Olha, olhe para o passado. Ele não pode mais ele não tem mais domínio sobre a vida de vocês, porque o que o Senhor vai começar a fazer para vocês vai ser tão poderoso, vai ser tão glorioso, que até no deserto, lugar seco, sem vida, sem esperança, sem nada gerar, Deus vai fazer milagre botado nada, aleluia. Deus vai fazer uma mudança na sua vida nesse ano que vai se iniciar. Eu não sei se você acredita pela fé, porque talvez você está tão bombardeado por tanta coisa que aconteceu nesse ano, mas Deus está dizendo: não olhe mais para trás, olhe para frente, porque estou eu fazendo coisas novas, tremendas e sobrenatural sobre a sua vida. Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo, e sejam agradecidos. Ou seja, queridos, nada do que nos acontece nessa vida, né? Nada que sobreveio sobre nós, a Bíblia diz que não é nada a não ser efeitos dos nossos próprios pecados. Então nós somos, né, seres que foram criados por Deus para viver com perfeição em sua presença, mas devido à queda, devido ao pecado, nós hoje infelizmente vivemos com essa desgraça do pecado em nossa vida. Mas através da morte de Jesus, nós hoje temos um elo com Deus, de que se nós clamarmos a Ele, Ele é fiel e justo para ouvir e para responder. Então a Bíblia Sagrada nos diz aqui, no texto que nós lemos, que nós devemos ser gratos, porque nós não merecíamos todas as bênçãos que Deus faz pela nossa vida. Todos nós estamos entregues ao pecado, mas a graça de Deus, a salvação de Deus nos resgatou dos nossos pecados, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos de pé, é por isso que o Senhor tem nos sustentado. Salmos capítulo 51, versículo 10 e versículo 11. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Não expulse-me da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Então, queridos, nesse novo ciclo que irá se iniciar, uma coisa muito importante que nós devemos pedir a Deus é que a cada dia a sua misericórdia, a sua graça esteja sobre cada um de nós. Não devemos somente nos apegar às bênçãos que Deus pode fazer. Deus abençoa o ímpio, Deus abençoa aquele que nem acredita nele, mas ter a presença de Deus sobre a sua vida é todo o diferencial.
Não adianta você ter as bênçãos de Deus, porque ter a bênção de Deus não quer dizer que você tem a presença de Deus. É bem diferente. Então, que nós possamos, nesse novo ano que está aí para vir, pedir a Deus que a sua presença se faça presente em nossas vidas, se faça presente em nosso lar. Salmo capítulo 27, versículo 4 vai dizer que uma coisa eu pedi ao Senhor e essa buscarei, que eu possa habitar em sua casa por longos dias ou para toda a minha vida. Então que nosso pedido a Deus seja esse. Acima de querer as bênçãos de Deus, que nós possamos desejar também a presença do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Porque não tem sentido nenhum a vida humana se ela não tiver a presença de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Tem tanta gente aí querendo ganhar dinheiro, ficar famoso, mas não tem a presença de Deus. Pessoas são famosas, tem um aplauso das pessoas, o reconhecimento das pessoas, mas são pessoas vazias, são pessoas sem alegrias momentâneas, baseadas através das bebidas, das drogas, das prostituições. Mas a verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada diz, em Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o 17, ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, Senhor, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como está, é maligna, portanto pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha só, querido. Todos nós sabemos de uma coisa. Duas coisas, vamos lá. Primeira coisa é que nascemos. Segunda coisa é que iremos morrer. Essas são as duas coisas que nós sabemos. Nesse meio, nós não sabemos quanto tempo iremos durar e de que forma iremos morrer. E muitas pessoas não se preocupam com o que os aguardam após essa vida. Tem pessoas que dizem assim, o meu Deus é o meu carro, é o meu dinheiro, é a minha posse, é a minha família. Eu não preciso de um Deus, eu não preciso de um Salvador. Só que ele esquece que essa vida que nós temos aqui não é eterna. E quando ele morrer, ele querendo ou não querendo, ele vai ter que prestar conta de tudo que ele fez, de bom e de ruim. E tudo que você conquistou nessa vida, nada poderá ser levado e nem usado para poder pagar, para poder você se livrar do juiz que lhe espera para um acerto de contas. Você pode ter dinheiro aqui nessa vida e comprar muita gente. Você pode pagar dinheiro para poder sair de uma blitz, de uma multa, no trânsito, até questões mesmo judicial, você pode pagar. Mas quando você morrer, o juiz que te aguarda do outro lado para o acerto de contas, ele não tem como suborná-lo. Não tem como fazer cara de coitado. Não tem como fazer cara de coitadinho, porque ele é o grande juiz que conhece tudo e todos. Não adianta chorar, porque ele não vai se compadecer das suas lágrimas.
Não adianta mais pedir perdão, porque não terá mais perdão. Não adianta você contar a historinha da carochinha, você que é um malandro, que sabe desenrolar as coisas, sabe se livrar de muitas coisas. Não adianta. Quando você morrer, você vai ter que dar conta das coisas que você fez, de bom e de ruim, e até daquilo que você deixou de fazer. Então, querido, tome muito cuidado. Não se preocupe somente em adquirir bênçãos para essa vida, porque quando você morrer, no seu caixão, você não poderá levar nada do que você conquistou. No caixão não tem gaveta, e por mais que tivesse gaveta, você não conseguirá utilizar nada. Nu viemos e nu voltaremos, como diz Jó. Então, queridos, que esse novo ano que vai se iniciar, que você também se preocupe com a sua vida diante de Deus. Como está a sua vida? Como é que você está diante de Deus? Como é que está a sua família diante de Deus? Se você morrer agora, antes da virada do ano, será que você está salvo? O que você tem feito, será que vai lhe conduzir a uma salvação eterna? Pense nisso, meu querido. Que o seu novo ano não seja só um ano repleto de bênçãos financeiramente, saúde, uma família mais alegre, não. Mas que você tenha um ano, uma mudança de mentalidade, o que nós chamamos de metanoia, que é mudança de pensamento. E você se preocupe com a sua vida espiritual, com a sua vida eterna. Jesus Cristo quer salvar-nos, porque Ele sabe que o inferno está preparado para a pessoa que não aceita Ele como seu Salvador e não vive segundo aquilo que Ele deixou como mandamento para que nós venhamos a seguir. Queridos, pecado nós vamos cometer, erros, tropeços nós vamos cometer, mas não podemos viver uma vida distante de Deus, dizendo assim: eu estou com Deus, hoje eu estou na igreja e amanhã é totalmente diferente. Pense, analise sobre a sua vida. Se você morrer agora, e aí, querido? Tem gente que fala assim: quando estiver perto de morrer, eu aceito Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus. E tu sabe se tu vai ter tempo, tu sabe se tu vai ter chance. Então aproveita o momento, querido. Aceita Jesus, entrega a tua vida para Ele. Comece esse novo ano com esse projeto certo. A minha vida, a minha família é do Senhor Jesus. Como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos irmãos, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para a sua esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, como eu disse anteriormente, nós estávamos sem esperança. E através do sacrifício de Jesus, a Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo inteiro, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através do sacrifício de Jesus, através da morte de Jesus, eu e você fomos livres, libertos da condenação eterna. Mas essa salvação só é eficaz para aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo. Entrega e permanece em sua presença. Não é entregar a sua vida para Jesus e voltar para a vida pecaminosa, para a vida distante de Deus. Não, querido. É aceitar a Jesus, se batizar e permanecer na sua presença. Aí a salvação é certa em Cristo Jesus.
Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se exaustarão, ou seja, não se fadigarão, andarão e não se cansarão. Isaías declara que os homens confiam em tantas coisas. Os homens entregam suas vidas, suas confianças a tantas coisas, mas ele deixa aqui bem claro: aqueles que confiam no Senhor, mesmo que esse ano tenha sido um ano terrível, a promessa é que os que confiam no Senhor e esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão alto como a águia. Você já viu a transformação da águia? A águia, quando ela já está com as suas penas debilitadas, velhas, cansada, com a sua pele, com seu bico totalmente já danificado, a águia, ela voa o mais alto que ela pode, no mais alto cume, e ali ela arranca pena por pena, ela sangra inteira, ela quebra o seu bico sobre a rocha, e quem sabe alguém olha e diz: essa daí vai morrer, não tem mais chance. Mas depois de um tempo, as penas novas, as penas velhas que foram retiradas através de, com consequência de muito sangue, começam a gerar as novas penas. O bico é regenerado por um bico renovado, e a águia, ela volta toda poderosa, rasgando o céu, mostrando que ela foi transformada. Essa é a comparação para aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Se você nesse ano teve um ano terrível, Deus está dizendo que esse novo ano que vai se iniciar, Ele irá renovar as suas penas, renovar a sua vida, e todos que olhavam e acreditavam que não haveria mais chance para você, verão uma transformação de Deus para a sua vida. Contemplarão os céus sendo abertos e abençoando a sua casa. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, estamos encerrando mais aqui uma meditação da palavra de Deus, e hoje em especial aí acerca do ano que termina, o ano novo que vem por aí. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que durante esse ano aí me deu essa moral aí de estar ouvindo esses vídeos, esses áudios. Vamos continuar junto aí esse ano 2024, buscando mais a Deus, sendo melhor para Deus, para a nossa família, para o nosso próximo. Eu desejo a todos vocês que Deus dê um início de ano muito abençoado, que Deus ele possa abençoar o seu lar, seus projetos. Queridos, vamos encerrar esse áudio aqui fazendo uma oração. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado a Deus. Eu te louvo e te agradeço por esse ano que está se concluindo. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos ouvintes que tem aí diariamente ouvido as mensagens que tem sido propagado através deste canal. Que o Senhor abençoe a cada um deles, ó Pai. Estou, Senhor, falando com pessoas, ó Pai, que talvez esteja passando por grande luta, grande tempestade. Mas como eu li a Tua palavra, Senhor, Tu és o Deus, ó Pai, que faz no meio do deserto fontes de água viva jorrarem. O Senhor é o Deus que, como fez no deserto para o seu povo, tornou água amarga em água doce. Enviou mantimentos para o Teu profeta em meio à crise de falta d'água, falta de chuva. Então, Deus, o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que mantém o seu povo. Então, Senhor, nesse ano que se inicia, eu te agradeço. Agradeço até pelas lutas que passamos, até pelas tempestades que passamos, te agradeço. Porque talvez não era nem para a gente estar aqui, mas o Senhor nos sustentou. Senhor, eu te agradeço por tudo e te peço que esse novo ano que vai se iniciar seja um ano, Senhor, que nós possamos vivenciar mais de Ti, ter mais experiência contigo.
Nos faz, Senhor, permanecermos fiéis em Tua presença e não desviarmos por nada. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Pai querido, eu te louvo nessa manhã. Que Teus filhos tenham um início de ano, um ano inteiro abençoado por Ti, ó Pai. Que as Tuas bênçãos transbordem sobre os seus lares. Protege, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente de tanto mal que existe no mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, sobre nós, levante a luz do seu rosto e nos dê a sua paz. Querido, muito obrigado aí, tá, por esse ano que vocês estiveram junto comigo. Conto com vocês aí neste ano de 2024 aí, para continuarmos propagando a palavra de Deus. Esse aqui é o objetivo do canal, tá? Não é reconhecimento, não é fama nenhuma, é propagar a palavra de Deus e edificar a vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Fica com Deus, tenha um ótimo virada do ano aí para você, que tenhamos um 2024 abençoado em nome de Jesus.